Boa noite. Estamos iniciando o nosso Vox Mundi desta semana, eu aqui em Florianópolis, o Arlindo Falco Júnior no Rio de Janeiro, e assim vamos para mais uma questão, mais um programa, mais uma pauta interessante. Aliás, hoje são duas. Hoje nós vamos falar de dois assuntos. Antes disso, já quero botar o Falco no ar. Tudo bem, Falco? Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da RW Brasil. Bem, os nossos assuntos são dois hoje. Nós vamos falar sobre um discurso recentíssimo do presidente da Rússia, o Putin, e dizendo que irá surpreender agradavelmente. Este é o termo, entre aspas, surpreendê-los agradavelmente. É o que Putin está dizendo. A Rússia poderá combater as armas hipersônicas quando outros estados as desenvolverem. Esta é uma questão profunda que trata de armamentos e que nós vamos tratar hoje no nosso programa aqui. Moscou sabe que outras nações estão projetando apressadamente suas próprias armas hipersônicas. Mas quando forem adquiridas, os militares russos terão aprendido a proteger o país deles, disse o presidente Vladimir Putin. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. O segundo assunto do nosso programa de hoje é com relação aos alemães. A Alemanha está muito preocupada em se descolar mais rapidamente, nos últimos anos até, dos Estados Unidos. Há uma pressão muito grande em relação aos Estados Unidos com que diz respeito à questão do gás. Washington começou repentinamente a impor sanções contra as companhias que participem da construção do gasoduto, e nós vamos tratar desse tema aqui também. O Falco já pode nos encaminhar o primeiro assunto. Vamos falar dos armamentos, Falco, que estão aí sendo produzidos na Rússia e que Trump demonstra nervosismo disso, e o Putin não está nada satisfeito com o que está sendo colocado nesta correlação de forças aí. Parece que Putin está entendendo que os americanos, e Trump especialmente, está brincando com a Rússia. O que a gente tem a dizer sobre isso? Bom, Marcelo, essa é uma questão realmente muito importante. Esse discurso do presidente Putin, ele é uma resposta bastante forte às intervenções e à política estadunidense na Europa e em relação à Rússia em particular, né? Qual é o fato? Há alguns tempo atrás, o presidente Trump declarou que os Estados Unidos teriam uma arma invencível, hipersônica, e com essa arma eles tomariam e estariam uma vantagem decisiva. O fato, né, que de alguns dias atrás, essa declaração, importante até às vezes é o teatro que isso foi feito, né? Em que local isso foi feito. O Putin estava no lançamento, né? Então, na sala de lançamento do míssil Avangard, que já está em produção, em linha de produção, não está mais em teste, já está em serviço algumas unidades desse míssil, e é um míssil que tem 27 vezes a velocidade do som, né? Então, isso é e tem um alcance de 6.000 quilômetros. E isso fez, nesse lançamento é que ele faz esse pronunciamento. Você está falando que tem, estou mostrando aqui, tá não? Então, acho que foi uma atitude bastante forte, até pela imagem disso. E essa questão dos mísseis, Marcelo, é uma questão muito importante, porque os mísseis hipersônicos da Rússia, né, eles redesenharam completamente a guerra moderna, particularmente a guerra naval, inclusive, transformando os antigos porta-aviões, que eram os carros-chefes das batalhas navais estadunidenses, em alvos privilegiados para esse tipo de arma, que é absolutamente impossível de ser... não existe sistema antimísseis capaz de abater um míssil desse. Essa que é a realidade. Sim. E ao não ter,
esses alvos eles se tornam indefesos, assim como o sistema antimísseis que eles montaram na Europa e assim como o sistema de mísseis que eles têm nos Estados Unidos. Então, foi uma declaração forte dizendo, eu tenho, e quando vocês produzirem, eu já vou ter, inclusive, a maneira de abater os seus mísseis. Então, foi uma declaração forte, dizendo que eles estão brincando com a Rússia nesse terreno, porque não só nessa questão de sair os soldados da Alemanha, eles estão querendo botar divisões dentro da Polônia, da Estônia, ou seja, se aproximar, inclusive, da fronteira russa. E é óbvio que isso é uma provocação bastante forte dos americanos para os russos. Então, eu acredito que essa intervenção, né, ela mostra o seguinte, essas armas hoje, terem a Rússia esse poder, coloca na vantagem estratégica imediata em relação aos Estados Unidos, porque ninguém tem armamento com essa capacidade. Tá? Não somente os russos têm esses armamentos com a capacidade e alcance de mísseis hipersônicos. E essa é uma garantia da paz mundial contra atitudes translocadas do presidente Trump e do Pentágono. Agora, o Falco, vamos ver se eu entendi bem o que o Putin está dizendo neste momento. Pelo que eu entendi, assim, os russos nunca deixaram de investir em armamentos, em produzir boas armas e em se modernizar e buscar tecnologias de ponta. Mas os americanos parece que estão fazendo isso e estão dizendo, vamos dizer assim, cantando marra mais do que podem, inclusive. E o Putin está dizendo, não, espera um pouquinho, nós também estamos fazendo aqui, e até mais do que vocês. Agora, vocês parecem que estão querendo cantar mais de galo do que nós, e a coisa não é bem assim. Eu entendi que o Putin está emitindo um sinal de alto lá, que a coisa não é tão assim como vocês estão dizendo. É mais ou menos isso? Marcelo, mas isso tem antecedentes, né? Que eu acho que esses antecedentes são importantes. O Putin fez um discurso em 2018, onde ele apresentou 6 novos armamentos da Rússia e que a colocavam na vanguarda na vanguarda em relação a qualquer país do mundo, inclusive os Estados Unidos, na questão de mísseis, particularmente mísseis hipersônicos. Então, não é que os Estados Unidos têm também e o russo tem um melhor do que o dele, não. Ninguém tem esse tipo de míssil com a qualidade e com o tipo de capacidade de combate que tem os russos. Ninguém tem isso. Né? São mísseis extremamente, não só velozes, mas com capacidades furtivas, né? Bastante eficientes. E isso foi uma revolução do ponto de vista técnico, de compensar a guerra, inclusive armamento. O Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, ele deu uma declaração, para você ter a ideia disso mais clara do que eu digo. Ele falou, não, nós não precisamos de porta-aviões, nós precisamos de armas que destruam porta-aviões. Tá, não? E isso eles construíram. Tá, não? Ou seja, qualquer um que se aproximar é alvo para eles. Eles não são uma potência agressiva, eles se defendem. Agora, chegou perto com esse tipo de arma, porta-aviões, cruzadores e tal, eles vão botar para o fundo do mar. Esses mísseis que nós estamos falando são mísseis de média distância, são super rápidos, mas de média distância, né? Você tem, você tem de vários, eles têm uma suíte de armamentos, né? Esse que o Putin fez, o lançamento, o Avangard, ele é de médio alcance. Agora, eles têm de longo alcance, tá, não? Eles têm o Sarmat de longo alcance, tá, não? E esse míssil, o Avangard, ele tem uma característica, né? Que ele sobe, né, até a estratosfera, a 100 quilômetros da Terra, e quando ele desce, ele vem planando. Então, ou seja, ele pode, inclusive, aumentar o seu poder de atacar este ou aquele lugar de uma maneira bastante difícil de ser segurada por um sistema de defesa. Então, agora, eles têm o Sarmat, né? O Sarmat que está ainda em
em desenvolvimento, que aí é um míssil balístico intercontinental com 12 ogivas, e aí também com a mesma característica de ser um míssil supersônico. Eles têm, por exemplo, Marcelo, Mas aí de longa distância, né? Esse é de longa Né? distância, é intercontinental, ele tem 13 mil quilômetros de alcance, tá, não? Agora, esse de média distância que nós estamos falando, ele tem a ver com essa discussão dos porta-aviões, né? Porque os porta-aviões podem estar por perto, né? E aí esse míssil é muito mais eficiente. Eu creio que o que ele quis dizer é fundamentalmente em relação à Europa, certo? Porque 6 mil quilômetros, não há cidade europeia que esteja distante de um míssil desse. Mais do que isso, né? Então, ou seja, não vem querer provocar, botar armamento na minha fronteira, não vem querer me provocar, não fica brincando, porque essa foi a expressão do Putin, foi uma expressão dura, né? Os Estados Unidos estão brincando com a Rússia. Então, não fique brincando, porque aqui tem, tá, não? E abriu a caixa de ferramentas e mostrou a ferramenta. Então, e aí, quem quiser encarar, que encare, né? Então, é uma situação onde foi não foi um mero teste, onde geralmente os líderes mundiais, e ele principalmente, participam desses lançamentos, né? Como chefe das Forças Armadas, eles sempre estão a par disso. Agora, ele participou, né, mas ele fez questão de fazer esse discurso político, né? E do início de que todos os americanos, a imprensa especializada, o Pentágono, acha que é o estado da arte como um míssil de médio alcance, o Avangard, né? Eles não têm nada similar e durante 10 anos eles não vão ter nada parecido disso. Essa que é a vantagem estratégica que a Rússia tem hoje nessa situação de armamento, que foi uma revolução completa no sistema de guerra moderna hoje em dia. O míssil hipersônico redesenhou completamente a maneira de se fazer qualquer conflito bélico de alta intensidade no mundo. Sim. Agora, o Falco, o que este assunto desse desenvolvimentismo armado, destas, vamos dizer, dessas demonstrações de força, enfim, o que isso tem a ver com Trump? Esse estilo Trump é o que está, é o que nós vamos ver depois de Trump, sem Trump? Porque a gente tá vendo que o Trump está se metendo num beco sem saída. No final do ano nós vamos nos livrar, o mundo vai livrar-se desse Trump, né? Acho que os americanos diriam isso mais alto ainda. Mas, e depois de Trump? Essas discussões, elas ficam em que pé com a Rússia? Olha, Marcelo, eu não acredito que haja solução de continuidade em relação a essa política americana, mesmo porque é uma política de Estado, né? Por exemplo, o Trump decretou lá a retirada de 10 mil soldados da Alemanha. O Pentágono está simplesmente relativizando isso, dificultando, procrastinando, quer dizer, ou seja, e os democratas, o John Biden, né, eles têm uma postura, vamos dizer assim, um tanto quanto mais agressiva. Por incrível que pareça, o Trump nos Estados Unidos, ele não é dos mais guerreiros, né? Ele não é daquele que leva essa situação a limites, né? Ele é a sua estratégia sempre foi enfrentar a China no terreno econômico, né? O terreno militar nunca foi uma opção mais forte. Ele chegou, inclusive, a falar no fim da OTAN, dos Estados Unidos saírem da OTAN. Evidentemente, Marcelo, que qualquer coisa dessa não mudará, porque o Estado americano não muda. Tá? Esses são os interesses de Estado, ou seja, eles veem seus adversários, inimigos, a Rússia e a China são seus inimigos, e eles não vão parar essa política, qualquer que seja o presidente da República. Entendi. Bom, vamos dar uma virada nessa página aí, ou tu acha que ainda temos o que dizer sobre essa questão? Não, eu acho que está bem posto, eu acho que é importante que os nossos ouvintes tenham claro
que esse é o tipo de manifestação que auxilia, paradoxalmente, para muitos, né, o processo de paz mundial. Quando um Estado se defende de um outro Estado agressor e declara, como o Putin declarou, a sua capacidade de defesa, isso tem um efeito dissuasório nas atitudes mais translocadas do Pentágono e dos Estados Unidos. Uhum. Bem, eu só queria dar uma explicação aqui para quem está nos acompanhando. Bom a gente dizer isso, porque nós temos uma conjuntura muito forte no Brasil, uma conjuntura política muito forte, né? Todo dia temos uma informação interessante, enfim. E seria normal que talvez aqui, nesses espaços criados na RDA Brasil, a gente discutisse essas questões pontuais, quase diárias, né? Você não vai encontrar no noticiário da RDA Brasil um programa que trate de questões do fato de ontem, do fato de hoje. O nosso slogan é esse, além do fato. E aquilo que possa parecer que nós estamos conversando uma outra coisa que nada tem a ver com o âmbito brasileiro, muito pelo contrário. O Foco acabou de dizer, talvez uma discussão como esta aqui, de um caráter muito mais macro, ele possa explicar muitas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, no campo da economia e na política. Então nós não temos a menor intenção de ficar aqui tratando o dia a dia. Isso os outros colegas, as outras mídias, os outros veículos fazem com boa percepção, não sei se com opiniões tão independentes como as que a gente traz aqui, eventualmente, na hora necessária, além do fato, mas, enfim, nós não temos a pretensão de ficar aqui acompanhando o dia a dia, a conjuntura das últimas horas. A gente trabalha esses fatos além do fato vivido. Então é só essa explicação, porque às vezes pode parecer que alguém esteja, mas estão prendendo a fulana, estão não sei o que e tal, e os caras estão discutindo os mísseis russos. Pois é, às vezes explicam-se essas coisas por aí também. Bom, Falco, vamos falar então da Alemanha. A gente vai falar muito do gasoduto Nord Stream 2, que é um projeto, é uma construção. A gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria que primeiro tu explicasse o que vem a ser este projeto, este programa do Nord Stream 2, para que a gente possa chegar lá depois nas ameaças que vem fazendo os Estados Unidos aos alemães. Bom, Marcelo, eu acho que esse assunto deixa muito claro para os nossos ouvintes por que o Putin fez aquele discurso. Porque se trata exatamente de uma resposta aos americanos, a ingerência que eles estão estabelecendo em relação ao gasoduto Nord Stream 2, que liga pelo Mar Báltico, é um duto submarino, né? Liga a Rússia pelo Mar Báltico à Alemanha, né? E é fornecedora, portanto, de gás, né? São 2 tramos de dutos que estão sendo instalados e aumentará a capacidade de fornecimento de gás da Rússia à Europa. E a Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa. Uhum. Né? E isso basicamente é o projeto Nord Stream. O Nord Stream 2 é exatamente isso. Claro, o que aconteceu? O que isso agora, o que teve de mudança no cenário alemão? Né? Uhum. Do lado do russo, a gente viu o que o Putin fez. Entendeu? Ele abriu a caixa de ferramenta e mostrou tudo que ele tinha dentro da caixa de ferramenta. Falou, bom, é isso aqui que eu tenho, vocês querem? Uhum. Né? Os alemães, né, o presidente da Comissão de Economia e Energia, Klaus Ernst, do Congresso, do Parlamento Alemão, ele declarou o seguinte, que não se trata mais, as sanções que os americanos estão fazendo às empresas que participaram e participam da construção desse gasoduto, que deve ficar pronto até o final do ano, tá, não? As sanções às empresas alemãs e outras, não se trata mais de uma questão econômica, se trata de uma questão de soberania nacional. Uhum. E eles vão tratar assim.
e estão discutindo, e ele fala, né, de que existe uma maioria razoável em todos os partidos no parlamento alemão a favor de sancionar o GNL alemão, ou seja, o gás natural liquefeito, que os Estados Unidos querem exportar para a Europa, na Alemanha, estabelecendo sanções claramente sobre os produtos alemães, sobre os produtos americanos. Então, foi uma mudança bastante dura dos alemães. Até aqui eles estavam resilientes, né, às pressões. Agora eles botaram um basta, sendo que não só eles não admitem a interferência americana, que eles vão terminar, sim, a construção do Nord Stream 2, que eles estão querendo que até o final do ano fique pronto, como também, se continuarem com as sanções às empresas, eles vão sancionar os americanos também, inclusive os senadores que fizeram as leis no Congresso americano contra a Alemanha e contra as empresas. Sim. Bom, o resumo dessa ópera aí é que os alemães estão construindo um gasoduto, um gás canalizado para países da Europa, e os Estados Unidos querem vender o seu gás por navio, que é muito mais longe, muito mais complicado, e estão muito preocupados porque os alemães estão se preparando para fornecer um gás muito mais barato, eu imagino, e com muito mais segurança, muito mais eficiência, né? Quer dizer, o resumo da ópera é essa, né? Em suma, se trata de negócios, né? Sempre os negócios. Quando a gente for ver uma notícia política, sempre a gente tem que ver quais são os interesses, como diria o velho Leonel Brizola, econômicos que estão por trás, né? E até porque, Marcelo, não são empresas pequenas que estão nesse gasoduto. A maioria da participação societária da empresa russa chamada Gazprom, mas tem entre outros participantes a Intersal alemã, que é a empresa de petróleo deles, tem a Shell, que participa disso, tem várias empresas e bancos que participam da construção, que são sócias desse empreendimento. Então, não é um empreendimento sozinho, de um ou outro. E os alemães, eles precisam do gás. Por que eles precisam de gás? Né? Porque os alemães eles fecharam as usinas nucleares, fecharam o carvão, e eles precisam rodar a economia. E o gás acabou sendo substitutivo, na matriz energética alemã, extremamente importante. Ele adquiriu um predomínio grande na matriz energética alemã. Né? E sempre os ouvintes têm que ter claro, porque lá, diferente que o ministro da Saúde diz que neva no Piauí, em Salvador, aquelas coisas todas, lá neva mesmo. Tá, não? E sempre, e é frio. Então, ou seja, o gás ele serve também como elemento de aquecimento para as casas, para os edifícios, enfim, é o que faz manter a vida cotidiana do país, né? Então, o gás é um elemento estratégico de funcionamento da economia alemã. Não ter o gás, e é evidente que você falou, e falou muito bem, o gás americano, ele chega na Europa mais caro que o gás russo, porque sempre o duto vai ganhar do GNL, sempre vai ganhar. Por quê? Porque um precisa de uma estação de compressão e resfriamento na produção, aí precisa de um navio com uma espécie de um imenso freezer, um metaneiro, que é um imenso freezer que leva esse gás comprimido até a outra ponta, e precisa na outra ponta ter uma estação que regasifica esse gás que está liquefeito. Então, esse processo todo, evidentemente, que é um custo que é agregado. O outro não, você sai do poço, entra no duto e chega do outro lado. Claro, você tem estações de bombeio e de recompressão, mas o custo é infinitamente mais barato que o gás americano. Claro. E eles querem porque querem botar o gás dentro da Europa e tirar os russos do mercado europeu de gás. É uma ligação direta, né, o gasoduto, né? E o presidente do comitê, quando o Falco fala da reciprocidade dessas medidas de retaliação, está na matéria aqui, o presidente do comitê do parlamento da Alemanha, para questões de economia e energia, o senhor Klaus Ernst, ele faz a seguinte consideração: sanções não são um bom mecanismo.
As sanções americanas, né? Ele está se referindo. Especialmente em termos de política econômica. Contudo, devemos considerar medidas de reciprocidade, né? Como impor sanções ao GNL dos Estados Unidos, comentou o político alemão. Ou seja, ele está dando uma boa resposta também, né? Alto lá, né? Vai encarar, né? Tipo assim, né? É uma questão estratégica, né? Agora, ô Falco, como é que nós andamos nisto aqui, hein, na América Latina? Nós, na década passada, falamos muito disso aqui no Brasil, né? De gasoduto, inclusive em muitos estados se construíram empresas públicas ou público-privadas de gás, né? A gente viu aqui em Florianópolis mesmo existe gás por baixo da terra para tudo que é canto, né? Em São Paulo já havia bastante isso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles chegaram a dar um susto enorme numa turista americana, coitada, né? Explodiu no rosto dela aquilo na calçada, né? Mas como é que nós andamos com o gás aqui no Brasil e na América Latina, hein? A Bolívia, me parecia que na época do Evo Morales tinha uma política interessante. Isso foi para o espaço, né? Marcelo, acho que é primeiro colocar para os ouvintes. O gás que tem nas cidades, deve ter em Florianópolis, tem aqui no Rio. Aliás, tem no Rio, desde a época do grande, tem um grande brasileiro que fez isso, foi Irineu Evangelista de Souza, foi o Mauá. Ele estabeleceu a iluminação do Rio de Janeiro a gás de carvão, né? E montou uma usina aqui no Rio para gasificar o carvão e para iluminar a cidade. Então, já tem uma cultura, né, grande disso no Rio e uma parte de São Paulo. O que acontece é que a Constituição de 88 estabeleceu o seguinte: o gás, a comercialização do gás, ele é, na ponta, ele é responsabilidade e monopólio dos estados. E eram, geralmente, companhias estatais, aqui no Rio, em São Paulo. Estados que não tinham essas companhias, né, e que tiveram depois, com o advento do gás natural, eles criaram, né, essas companhias, né, estaduais, ou estatais, ou em parceria com a iniciativa privada, ou fizeram a concessão, enfim. Aí teve uma multiplicidade de ações, mas essa aí não é a estrutura básica, vamos dizer assim, aquela estrutura firme, de grande porte e tal. Até porque, pelas tubulações, uma tubulação dessa, você está falando uma tubulação de 20 polegadas de transporte de gás, de 30 polegadas de transporte de gás. Então, é um pouquinho maior do que esse gás que vem pela rua até que abastece as casas para aquecimento e tal. Bom, a Petrobras, né, ela fez um grande investimento de criar uma malha, tá, não? Uma malha de gasodutos que linkasse desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, tá, não? São Paulo. E você já tem o gasoduto Brasil-Bolívia, que já foi feito isso há muito tempo. Eu estava ainda no governo, aqui do Estado do Rio, na área de energia, na Secretaria de Energia, quando esse gasoduto foi terminado. O Brasil ele é autossuficiente em gás. O problema não é ser autossuficiente em gás. O problema é esse governo que está vendendo a estrutura. Tá, não? Então, quando você começa a dividir essa estrutura de gasodutos, o que vai acontecer a médio e longo prazo? Vai ser um encarecimento para o consumidor final. Tá, não? Porque se o cara não é produtor de gás, mas é dono de um trecho, ele vai cobrar um pedágio para você passar o gás por ali. Então, você está agregando custo à estrutura. Então, esse governo não tem interesse nenhum em criar malha, ampliar a malha e criar outras coisas nisso. Ele tem interesse em vender tudo. Se pudesse vender a Petrobras, eles vendiam. Tá, não? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a Petrobras que se faz com o boi, esquartejando e vendendo, tá, não? Por pedaços. É bem isso mesmo. Então, Falco, o que faltou dizer nesse nosso programa aí de dois assuntos, hein? Esta dos armamentos lá do Putin e do gás alemão, hein? Bom,
Eu penso que esses dois assuntos não são muito colocados assim no cotidiano, mas eles têm uma importância muito grande, que demonstram, né, a postura de independência da Alemanha, cada vez mais, em relação aos Estados Unidos, seja com a Rússia e seja em relação à China também. E a outra que também tem a mesma postura é a França de Macron. Então, eu acho que dentro desse grande jogo internacional que se estabelece, isso mostra cada vez mais o isolamento americano no terreno internacional. Então, eu acho que essa é a coisa básica. Quando você junta esses fatos todos, o que você vê é a Europa descolando da política americana, então, e procurando ter, ela sim, uma política com outros países. Então, isso deixa os Estados Unidos numa situação... Esses são os aliados, no caso aqui, o governo brasileiro, né? Com relação ao governo Trump e o governo americano, né? Então, acho que isso que a gente tem que fixar de ideia para os nossos ouvintes. Então, algo de novo está acontecendo no mundo. A Alemanha não costumava fazer isso. A Alemanha apanhava quieto, vamos dizer assim. Agora ela resolveu parar de apanhar quieto. Se que bater, a gente vai bater também. Então, isso mostra que o mundo não está mais assim para bater, para ficar quietinho para qualquer coisas que os americanos façam. E a Alemanha, você fez essa figura de apanhar quieto, a Alemanha é uma espécie daquele alemãozão grande, de mão pesada, né? Que se quiser derruba boa gente, né? Mas é um país ocupado, né, Marcelo? Ocupado. Você a Alemanha já disse isso uma vez aqui, né? Os Estados Unidos, eles têm... estavam com 50 mil homens, vão tirar agora uma parcela dentro da Alemanha. Tá, não, eles nunca deixam... E não só eles têm, né? Os ingleses também têm tropas lá Então, são coisas que ainda são chagas que vieram da Segunda Guerra Mundial, tem a OTAN, enfim, Os alemães ainda não se livraram desta culpa, né, histórica, enfim, né, que desde a Segunda Guerra. Bom, isso é papo para outro programa. Ô Falco, muito obrigado mais uma vez. O Vox Mundi foi este, agora fica lá, pessoal que quiser assistir todo ele, e já estamos fazendo uma coleção boa do Vox Mundi, sobre o Vox Populi, aquele belo programa também que tinha a TV Cultura, né? Que inspirou esse nome aqui do Vox Mundi. Mas o Vox Mundi já tem uma história bem interessante, vivida nas páginas da RDA Brasil, ele sozinho lá, com as frases, com as pautas anteriores, com todos os programas, enfim. Deu uma passada por lá. Foi o nosso programa de hoje. Obrigado, Falco. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Boa noite, ouvintes, e até a próxima. Muito bem, está aí, portanto, voltamos na semana que vem com uma nova edição do Vox Mundi, aqui pela RDA Brasil. Até a próxima.